Bom, aqui então a gente tem a nossa listinha de exercícios, né? A gente tem a gente vai ter aqui 5 exercícios, né, a respeito do conteúdo da aula. O primeiro exercício então diz assim: explique com suas palavras a diferença entre lançamento vertical e movimento de queda livre, assim como apresente exemplos práticos, dizendo quais equações podemos usar para a análise desses dois movimentos. Ok? Aqui então você vai dissertar sobre o que você entendeu, né, da aula, basicamente, e elencar quais equações a gente pode estar utilizando, certo? Com os nomes das equações, correto? Não apenas sorvetão, vovoate, essas coisas. São horário do espaço, tal, Torricelli, ok? São nomenclaturas importantes do nosso movimento. Então, o exercício, então, ele nos diz assim: uma pedra lançada verticalmente para cima, a partir do solo, e depois de 10 segundos retorna ao ponto de partida. Okay? É lançada verticalmente para cima, caracteriza um lançamento vertical, correto? A partir do solo. Depois de 10 segundos, ele retorna ao ponto de partida, ou seja, depois de 10 segundos, ele voltou de onde ele foi lançado, novamente para o solo. Utilizando o efeito do ar e adotando G igual a 10, então aqui a gente vai estar utilizando G igual a 10 metros por segundo, ok? A gente tem que ele pede a velocidade inicial do lançamento da pedra, né, em módulo. Então aqui, né, a gente vai estar utilizando aquela equaçãozinha referente à velocidade, ok? Peço que vocês deem uma olhada no slide novamente, que eu comento da equaçãozinha qual vai estar utilizando aqui. Correto? Aqui é bem simples, né? A gente vai ter que estar vendo essa análise do nosso movimento também, né? Porque aqui, como ele fala, depois de 10 segundos ele retorna ao ponto de partida, depois que ele foi lançado, então a gente entende, né, que ele, para atingir a altura máxima, levou 5 segundos, correto? Porque o tempo de subida é o mesmo de tempo de descida. Se eles são iguais, a gente acaba dividindo por 2 aqui esse tempo total. E a gente tem o nosso tempo de subida que ele levou até atingir, né, a altura máxima, ok? Sendo que na altura máxima ele vai ter, né, a velocidade de 0 metros por segundo, ok? Então, com essas informações fica fácil de fazer esse exercício. O 3, então, diz assim: gotas de chuvas caem 1.700 metros de uma nuvem até o chão. Ah, se elas estiverem sujeitas à resistência do ar, qual seria, não estivessem sujeitas, né, à resistência do ar, qual seria a velocidade das gotas ao atingirem o solo? Então, né, então a gente tem um movimento aqui de queda livre das gotas, né, então a gente vai estar analisando esse movimento da chuva como se fosse um movimento em queda livre, ok? Então, ele pergunta isso no item A, né, qual seria a velocidade ao atingir o Sol. Então, a gente, basicamente, o mesmo procedimento do item 2, né, só que muda que a gente vai ter um movimento de queda livre, onde a velocidade inicial vai ser nula, e a gente tem o tempo, né, ou a gente tem uma distância a qual ele percorreu. A gente não tem o tempo aqui, certo? A gente não ter o tempo é uma informação bem importante que a gente consegue identificar também qual das equações a gente vai estar utilizando. E no item B, né, seria seguro caminhar na chuva? Então, dependendo dessa velocidade que você encontrar, né, para a chuva, né, para a gota de água, eu vou estar adiantando que vai ser uma velocidade de mais ou menos 650 km por hora, uma velocidade bem alta, né? Então, o que a gente tem que não deixa, né, a gente sofrer alguma ação dessa gota de chuva, né, para essa velocidade ser muito alta? Então ele pergunta se seria seguro caminhar na chuva. A gente sabe que é seguro, né? Até hoje ninguém morreu por andar na chuva. Então a gente tem que essa segurança devido a um efeito de coalescência que chama. Esse efeito aqui que ocorre basicamente. A gota de chuva, né, conforme ela vai caindo, por sofrer a resistência do ar, ela vai se dividindo, né? Essa área de contato, né, conforme o ar vai passando, né, durante toda a área de contato da chuva, a gente tem que ela vai diminuindo o tamanho, né, vai dividindo em várias gotinhas essa gota de chuva maior, fazendo com que ela diminua essa área de contato. Então, ponto, né, a chuva que chega até a gente são pequenas partículas, né, de água que acabam atingindo a gente. Então, devido a esse efeito de coalescência, acaba sendo seguro caminhar na chuva. Ok? No item 4, então, no exercício 4, diz assim: o móvel é atirado verticalmente para cima, certo? Então aqui já está indicando o nosso tipo de movimento, com velocidade de 72 km por hora, certo? Então ele pede para determinar algumas características do nosso movimento. E a gente adota o G igual a 10, né? A nossa observação do exercício.
Vamos lá então. No item A, então, ele pede as funções horárias do movimento, ok? Então, tanto para a velocidade quanto da posição. É apenas para a gente colocar a equação, né, escrever ela com os termos que a gente tem. Por exemplo, eu vou fazer o primeiro com vocês, a primeira equação, V igual a V0 mais AT, certo? Função horária da velocidade. Então, a gente vai ter que V é igual à velocidade inicial, né, que a gente tem aqui, 72 km por hora. Isso aqui a gente vai ter que converter para metros por segundo, correto? A gente converte isso aqui para metros por segundo, mais A, que é a nossa aceleração, o próprio G, 10 metros por segundo, vezes T. Então, é apenas escrever essa nossa função, ok? Isso para a velocidade que eu fiz. Agora, precisa também da equação da posição do nosso movimento, beleza? Também retomem, né, nos slides que vai estar bem explicadinho essa parte, né, aqui, nessa parte da aula que eu comento das equações. No item B a gente pede, né, para calcular o tempo de subida, então quanto tempo ele levou até atingir a nossa altura máxima e ter a velocidade igual a zero. Então, da mesma forma que no exercício 2, a gente consegue determinar o nosso tempo de subida, correto? Pela mesma função horária da velocidade que a gente usou no item A aqui, beleza? Tendo o tempo de subida, a gente consegue também nossa altura máxima atingida, ok? Então, uma aqui vai ajudando, né? Um exercício vai ajudando o outro. A altura máxima a gente pode estar usando a função horária da nossa posição, ok? Que a gente tem o nosso ΔS, ou também Torricelli, uma vez que a gente tem a velocidade inicial e final, ok? Então, assim a gente pode fazer o item C. No item D, então, no tempo t igual a 3, qual a altura e o sentido do movimento, né? Então, a gente pode pegar, né? Isso é importante a gente ter feito no item A, né? Nossas equações, nossas funções horárias. Uma vez que a gente troca o tempo nessas equações, por exemplo, em t igual a 3, a altura, né? A gente vai ter calculando pela função horária do espaço, né? Da nossa posição. Então, se a gente colocar na nossa função horária da posição de t igual a 3, a gente vai ter a nossa altura, a qual é atingida. E o sentido do movimento, né? Que isso vai indicar. Uma vez que a gente saiba a altura máxima, a gente tendo a altura que ele tem, né? Que ele tem com t igual a 3, a gente vai saber, analisando todo esse contexto, qual tempo ele levou até subir, né? Qual o tempo de subida, né? O tempo total do movimento, a altura máxima. A gente vai conseguir analisar esse tipo de movimento, vai conseguir indicar o sentido do seu movimento. Se ele está caindo, né? Se ele está em um movimento de queda livre ou um lançamento vertical. Se ele está ainda no movimento de subida ou já está no movimento de descida, na segunda parte da sua trajetória. Okay? O item E, então, ele pede um instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Okay? Uma vez que a gente tem o tempo então de subida, a gente vai ter o nosso tempo, consequentemente, né, de descida e a velocidade final com que ele atinge. Ok? Justamente utilizando novamente a equação que a gente usou no item B também. Beleza? Então esse é o exercício 4, um pouquinho mais elaborado apenas. No exercício 5, então, foi o último. Então a gente tem uma pedra abandonada do alto do edifício e essa atinge o solo depois de 4 segundos. Então, adotando G igual a 10, descrevendo a resistência do ar, a gente vai calcular a nossa altura do edifício, certo? Então a gente está no topo do edifício e a gente solta uma pedra. Essa pedra demora 4 segundos para atingir o solo e a gente consegue calcular a altura desse edifício, ok? Uma forma de a gente utilizar isso, justamente, né? A gente tem um tempo, então a gente não consegue utilizar a Torricelli, ok? Então a gente vai estar utilizando a nossa função horária da posição, certo? Também está presente no item 4A e também nos slides que eu apresentei da nossa aulinha teórica. Beleza? Então isso para o item A. E B, o módulo da velocidade da pedra quando atinge o solo. Uma vez então que a gente tem a velocidade inicial, né, que é onde é abandonado, né, uma pedra, a velocidade inicial é zero, a gente tem o tempo, né, que levou até atingir o solo e a gravidade, né, 10 metros por segundo ao quadrado, a gente consegue, pela equação do Lavoisier, né, equação da função horária da velocidade, encontrar a velocidade com a qual a pedra atinge o solo. Beleza? Bom, são esses 5 exercícios, então não são difíceis, levam um tempinho só para fazer e dá para resolver todos, ok? Fico à disposição para quaisquer dúvidas, certo? Para entrar em contato comigo. E aqui embaixo eu deixo o linkzinho da simulação, certo?
Vocês entrem nesse link aqui que conseguem fazer toda essa simulação. Acredito que até consigam resolver alguns desses exercícios com a própria simulação, certo? Porque a gente tem a análise do nosso movimento, né? Então a gente consegue ver em cada ponto o nosso movimento e alguns exercícios, até para resolver com o próprio simulador. Eu deixo essa dicasinha então para vocês. Beleza?